Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de duas palavras, nossa, são muito importantes no inglês, will e o would, que eu já te adianto que não tem tradução para o português. Assim como a maior parte dos verbos modais. Se você não sabe do que é que eu tô falando, eu recomendo muito que você assista essa aula aqui do perfil. Porque assim, precisa saber o que é que eles são a partir do nome verbo modal? Não, mas precisa entender a especificidade de certos verbos do inglês que não tem tradução para o português, que servem para fazer pergunta, servem para negar, e eles são usados em situações específicas, que são verbos modais, que tem esse nome. Então, é muito importante ter essa compreensão do todo. Faz encaixar melhor quando você aprende eles assim, soltos, sozinhos. Então, se você ainda não viu essa aula, recomendo muitíssimo que você veja. O will, geralmente a gente, aliás, tanto o will como o would, a gente costuma ser muito familiarizado. Primeiro no would, a partir do I would like. I would like, I would like, I would like. A gente escuta bastante. E eu gostaria, digamos assim, né? E do lado do will, a gente escuta muito em relação ao futuro, que é o principal ponto para eles dois. Hoje a gente vai falar de todos os usos, tanto para o will quanto para o would, uma vez que, se não tem tradução, como que usa? Então a gente vai ver que, como verbos modais, eles trazem um modo na frase, um tipo de condição. Então a gente vai ver quais são os modos que eles traem, que eles trazem, para a gente saber quando usar cada um. É muito comum a gente, muitas vezes, o pessoal, às vezes acha que o will é vou, porque a gente fala tipo assim, I will study. Aí pega e fala e acha que I will study significa eu vou estudar, porque é o que a gente fala em português. Mas meio que em português, a gente fala meio errado, gramaticalmente falando. Aí o correto, normativo, seria eu estudarei, né? Então já deixa para a gente começar a entender como eles funcionam. Se eu falo I will study, a ideia é de fato eu vou estudar. Funciona a gente pensar assim, porque a gente comunica I will study em português como eu vou estudar. A gente comunica essa ideia com essas três palavras. Mas não quer dizer só porque isso significa isso. E isso significa isso, não quer dizer que isso significa isso. Que acaba que às vezes as pessoas querem fazer isso aqui, ó. I will go to study. Ou então, I go to study. E esquece do will, porque pensa em eu vou estudar. Aí sabe que verbo que o vou é o ir é o go. Aí pega e taca o go aqui, e esquece do will. I go to study. Hum. Então é que em português a gente meio que fala normativamente errado, tá? Não, não seria assim. Se fosse para traduzir, seria eu estudarei. Estudarei. Assim como se fosse era, you will study, seria você estudaria. Não, desculpa, você estudará. Você estudará, futuro. Você estudará. Se fosse you como vocês, aí seria vocês estudarão. Se fosse ela, ele, ela, ele, isto, she will study. Ela estudará, igual o you, né? They will study. Eles estudarão. Então, o will, ele modifica o entendimento em inglês que se tem do verbo seguinte. E ele modifica para em que sentido? Temos quatro possibilidades. Quatro? Quatro. Ou, para falar de uma possibilidade futura, como assim? Sei lá, I will travel, maybe,
I will travel to São Paulo next year. Maybe I'll travel to São Paulo next year. Possibilidade futura. Mas eu poderia falar também, você poderia fazer também uma promessa ou até uma ameaça. I will kill you! Te matar. I will always love you. Sempre chamarei. A ordem tá inversa, né? Pera, só pra ficar na ordem que eu escrevi. Pode ser também uma previsão, mas é uma previsão sem fatos. I think it will rain tomorrow. Sei lá, meu joelho esquerdo tá doendo. E quando o meu joelho esquerdo dói, é porque vai chover no dia seguinte. Então, I think it will rain tomorrow. Fontes, vozes da minha cabeça. Então, aqui embaixo. E o último é para decisão no momento da fala. Hum, we ran out of bread. Out of bread. I will buy more. Ih, acabou o pão. Vou comprar mais. Ah, Gabi, você acabou de dizer que will não é voo e traduziu como voo? Sim, cabeça, porque é assim que a gente fala em português, né? Traduzir para como a gente fala em português. Não quer dizer que will é voo, mas seria eu comprarei mais. Então, esses são os usos, os modos que o will traz. Já o would, assim como a gente viu, se você não assistiu essa aula e não sabe do que eu tô falando do can e do could, vai assistir. Se você está familiarizado com o can e o could, você já vai conseguir entender facilmente essa comparação que eu vou fazer. Assim como a gente viu que o could, ele poderia ser considerado o passado do can, mas não é porque verbo modal, de forma geral, não tem passado, certo? Pelo be able to, que a gente já viu. Mas ele tem os mesmos usos do can, o could tem os mesmos usos do can, só que no passado. Então, meio que ele acaba como se fosse o passado do can. Da mesma forma é o would em relação ao will. Esses verbos modais que tem esse would, could, should, o should a gente vai ver também, que tem aula aqui, se você não viu ainda também tem. Eles trazem essa coisa remota, né? Algo meio passado assim. Então, não dá para ter uma possibilidade, não dá para ser o passado de uma possibilidade futura. Ao final, é passado, mas dá para ter uma condição, uma hipótese. Então, o would, ele é muito ligado a hipóteses, condições. Como assim condições? Se tal coisa, tal coisa. Se parará, parará. Se um efeito, uma causa. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui. If you study it, se você estudasse, you would pass. Você passaria. You would pass. If you... I would be... Uma outra frase. I would be... eh, sei lá. Spider-Man. I would be Spider-Man. Se alguém te pergunta, qual super-herói você gostaria de ser? I would be Spider-Man. Eu gostaria de ser o Spider-Man. Uma hipótese. I would be Spider-Man. Para além da hipótese, a gente pode também pensar nele como algo muito comum, pedidos educados. O famoso I would like a hamburger, a cheeseburger, please. Eu gostaria. E olha só, gostaria. A gente viu que o will faz esse ia também, mas para o futuro. I will study, eu estudarei. I would study. Se eu botar o would,
Aí já vira eu estudaria. You would study. Você estudaria. Ou vocês estudariam. We would, vou fazer mais uma. We would work. Nós trabalharíamos. Já se fosse com will, né? Se fosse we will work, escrevi work errado aqui. Aqui seria nós trabalharemos. Duro. Vou botar aqui. Então, eu gostaria de um hambúrguer, por favor. Repara como a gente faz a mesma coisa em português para ficar mais educado. Você não tá falando de uma hipótese. Você tá sendo só educado. Mesma coisa no inglês. Eu gostaria. E o último para falar de hábitos no passado. Uhum. Ah, eu costumava brincar com meus irmãos quando eu era criança. I would play with my brothers, né, irmãos homens, when I was a kid, quando eu era criança. Hábito no passado. I would study for 5 hours every day when I was studying for Enem. Eu costumava estudar por tantas horas. I would study. Então pode soar estranho no começo, quando você acabou de aprender, mas esses são os usos mesmo. E quanto mais você usar, mais você se acostuma. Sabe o que eu indico quando você estiver assistindo coisas aqui pra frente? Coloca, faz assim, ó, assiste algo. Tanto você vai praticar suas próprias frases, quanto quando você estiver assistindo suas coisas. Comece a assistir algo que você já gosta muito. E aí você vai pegar, tira a print aqui da tela, deixa eu dar um zoom em cada um. Pausa, anota do seu jeito. Would. O primeiro passo é esse, anotar do seu jeito. Will. Pausou, anotou? Pronto. Anota tudo. Pausou aí, anota e agora você vai continuar. Daqui pra frente, escolhe algo que você já gosta de assistir. Assiste de novo. Coloca a legenda em inglês. Se você já for acostumado, aí você pode só assistir algo novo e botar a legenda em inglês. Começa a reparar toda vez que aparecer will. E aí pode ter a abreviação, tá? Apóstrofo LL ou apóstrofo D para o would. Pode ser I'd like. Assim, deixa eu voltar lá. I'd like. Pode ser também. E aí você pausa, volta para você entender. Pode ser assim, apóstrofo LL. Então, aqui embaixo poderia ser assim, por exemplo. Vou abreviar só um. I will. Ups. Eita, um espaço grandão. I'll always love you. I'll always love you. E o would pode ser um D. I'd like a cheeseburger, please. Double educação. Please, you would. Então, apóstrofo D também. Quando você vê isso, pausa, volta a série, vê a frase e tenta identificar. Aqui foi educação. O would. Aqui o would. Olha no hábito passado. Interessante. Porque aí as coisas vão começar a encaixar melhor. Mesma coisa com will. Outro passo para você estudar, você vai colocar would, tal com o uso would, past habits, hábitos passados. Ou would, hábitos passados, movie scenes, cenas de filme e joga no YouTube. Porque aí você vai ver um apanhado de cenas de. Deixa eu botar aqui de novo, bota assim, ó. Would, a hipóteses, Y aqui, movie scenes.
E aí pesquisa com movie scenes, porque você vai ver uns vídeos curtos de vários filmes onde as pessoas usam o would para falar de hipótese. E aí você pesquisa cada forma, cada modo do would, hábito passado. Depois, educação, mesma coisa com will, que aí vai ficar mais claro, você vai visualizar, tem que visualizar. E por último, é aplicar. Então aqui você está aprendendo, depois você vai visualizar e depois você vai aplicar, colocar em prática. Cria suas próprias frases, olha primeiro o que você anotou e cria olhando. Corrige com o chat GPT, até você perceber que você está seguro, não precisa mais olhar. Aí agora você cria suas frases, começa a verbalizar suas frases, conversa com o chat GPT, usando o will, usando o would, pede para ele te corrigir, pede para ele te fazer perguntas usando, coloca em prática. Beleza? Tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, deixe seu like se você chegou até aqui, se você curtiu, se você aprendeu comigo, se inscreve no canal também e nos vemos na próxima. Bye!